E o que eu vou falar hoje, que nós iremos conversar hoje, é ensinando a servir. Aleluia? Ensinando a servir. Se a gente fosse trazer uma trajetória das ministrações anteriores, nós tivemos a pastora Érica aqui ministrando sobre amando com excelência. Na sexta-feira retrasada, a Adna falou aqui sobre amar o próximo, né? Também tivemos no domingo passado cuidando de vidas e a nossa pastora Elis falou sexta-feira sobre proclamar, tá? Essas palavras todas são palavras-chave ou frases-chave que tem dentro do nosso louvor. Hoje nós iremos falar sobre ensinando a servir. Aleluia? E aí nós iremos abrir a nossa Bíblia em Mateus 28. Quando você encontrar, você glorifica o nome do Senhor em reverência a Ele. Aleluia? Mateus 28, viu? Não procure 29 não, que não tem não. No nome de Jesus. Só tem 28. Versículo 19. Amém? Glória ao nosso Pai, né? É bem conhecida essa parte, que é a grande comissão. Nós fomos comissionados, tá bom? Mateus 28, 19 vem dizendo, portanto, vão, é uma ordem, tá? Primeiro é vão. Segundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos, ou até que Ele venha. Aleluia? Papai de amor, em nome de Jesus, nós agradecemos por Tua palavra revelada. Abre o nosso entendimento para podermos provar, Papai de amor, essa porção que o Senhor preparou para esta tarde. No nome de Jesus, nós já repreendemos toda a distração, toda a confusão desse lugar, confusão de mente. Na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos e dizemos que a nossa mente agora está conectada ao Senhor para degustarmos tudo que o Senhor preparou no nome de Jesus. Amém? Podeis sentar, meus amados. Eita, mês de aniversário. Não tem como não lembrar das coisas, né? Nós andamos em cima de algumas palavras, né? A palavra-chave da nossa igreja é sempre falado aqui. O que vier está. Todos que passam aqui, que chegaram, que começam a ter intimidade com a igreja, vão saber que a palavra que existe para nós é o que vier está pronto. Mas existe algo que a pastora Érica descobriu, posterior a isso, houve uma vírgula. O que vier está pronto, menos os discípulos. Tudo está pronto no reino. Bênçãos do céu. Efésios está dizendo, todas as bênçãos nas regiões celestes estão prontas. À disposição de nós, está certo? Está à disposição da minha vida e da sua vida. Mas os discípulos, só Jesus na causa. Porque foi assim com ele. Se não fosse Jesus na causa de Pedro, se não fosse Jesus na causa de Tiago, de Mateus, como seria o evangelho no dia de hoje? Então, Jesus trouxe uma direção para a comunidade evangélica proclamar que nós seríamos celeiro de líderes. Nós iríamos preparar líderes para as nações. Viu aqui? Vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que eles cheguem às nações para cumprir as ordenanças que Jesus ensinou. Aleluia? Nós temos uma árdua tarefa, porque fazer discípulos não é coisa simples. Fazer discípulos não é nada
não é muito, eu vou dizer simples, porque se torna o contato com a pessoa. E ser humano é complicado. Nós somos complicados, não somos não? A gente é complicado demais, minha gente. É cada BO que a gente tem, cada boletim de ocorrência que a gente tem na vida da gente, que se não fosse Jesus, pela misericórdia da nossa vida. Eu imagino Pedro sendo ensinado por Jesus, cada lapidada que Jesus dava em Pedro. Pedro, acorda, olha, Satanás disse que quer peneirar você, mas eu vou estar aqui orando por você, para que tudo corra bem. Mas foi autorizado. Aí Pedro, na hora que Jesus foi capturado, Pedro pega uma espada desse tamanho do centurião, arranca a orelha do abençoado lá, e Jesus diz para Pedro, Pedro, guarda a espada. Aí Pedro baixa a guarda dele, Jesus vai, pega a orelha do homem, abana a areia, né, que caiu na terra lá, dá uma abanada assim para poder tirar a areia, bota na orelha do rapaz para não ficar aquelas falhas, e está lá tudo normal. Mas se tratar de ensinar, se tratar de fazer discípulos, sempre vai ser complicado. Mas é um desafio maravilhoso. Eu li um livro em que, quando a gente fala de ganhar vidas para Jesus, a gente vai contar, né? Poxa, eu fiz um evento e ganhei, 5 vidas para Jesus. Amém? Glória a Deus! E como é que está o andar desses 5? Tem acompanhamento? Como é que está a vida dele depois do sim para Cristo? Será que ele conseguiu dar continuidade à vida com Cristo? Porque formar discípulos vai mais além de que o sim para Jesus. Formar discípulos é colocar dentro da pessoa o amor de Jesus para que ele conquiste mais pessoas, para que esse amor também seja propagado em gerações e gerações. Foi assim com os 12 apóstolos. Teve um que o amor entrou, mas ele não quis se render ao amor. Foi tratado igualmente a todos. Mas, como eu disse, ser humano é complicado. Eu entendo que nesses 3 anos que Jesus começou a ministrar, ele começou a efetivar mesmo o ministério dele, né, que Jesus começou a se mostrar para a multidão com 30 anos. Jesus morreu com 33. Amém? Então, em 3 anos, Jesus precisou se dedicar em fazer aqueles que iriam proclamar a palavra dele às nações. Porque foi a partir de lá de Jerusalém, foi a partir de lá da Judéia, foi a partir de lá de Israel que o evangelho chegou aqui hoje. Se não tivesse sido por aqueles 12, se não tivesse sido pelo exemplo daqueles que estão lá, nós teríamos acesso ao evangelho dessa forma? Negativo. Possivelmente o evangelho poderia ter se perdido pelo tempo. Mas ensinar ou o serviço em Jesus é uma transformação de caráter. Nós temos um caráter falho. Até chegar a Jesus, o nosso caráter precisa ser tratado demais, minha gente. Jesus tinha em Judas um caráter, uma pessoa com um caráter de malformação, porque não teve auxílio do pai e da mãe, porque Judas era órfão. Judas não teve o ensinamento. Imagina uma pessoa que ele não consegue ter um elo ou uma estrutura familiar para poder dizer para ele o que é certo e o que é errado. E ele vai para um lugar onde o que é errado é certo para ele. E aí Judas começa a ter essa disfunção de caráter. Judas era chamado de ladrão. Porque a Bíblia vem dizendo que quando ele foi fazer a oferta, Judas queria pegar o dinheiro do perfume para poder vender e, na mente dele, na manipulação dele, dar aos pobres. Mas não, Judas
já dava desfalque dentro daquelas ofertas que recebia por Jesus. Era recebido pelo aquele grupo que estava com Jesus. Jesus sabia? Com toda certeza. Jesus sabe de todas as nossas falhas de caráter. Se eu errei aqui para atravessar a rua, Jesus já sabe. O problema é que nós queremos esconder as nossas falhas de caráter. E aí a gente quer se mostrar religioso. Porque a maior dificuldade dos fariseus em ser tratado por Jesus, em ser ensinado por Jesus, foi não reconhecer as falhas de caráter deles. E os confrontos eram diretos. Lembra da mulher que foi pega em ato de adultério? Vocês lembram disso? A mulher que foi pega em ato de adultério, a gente percebe um ensinamento lindo de Jesus. Enquanto aqueles que pegaram ela, lembra o ato, né? Foi pega no ato. Ele estava fazendo o quê? Possivelmente estava tendo o ato com a pessoa que era aliançado com uma outra pessoa. E ela foi pega, ela foi colocada com aqueles lençóis que dentro da própria questão de Israel, eles tocaram uma mulher impura para poder trazer, porque ela estava no ato de adultério. Mas eles estavam com tanta sede de pegar Jesus em algo particular, para tentar ensinar Jesus algo ou prender Jesus, que Jesus vai confrontar eles. Jesus diz, olha, quem não tiver um pecado, ou quem não tiver uma falha de caráter, joga uma pedra nela. Pega uma pedra aí, joga nela. Você que não consegue ver o seu caráter, você vai atirar a pedra no outro. Mas quando você é confrontado para alterar, modificar o seu caráter, você vai pensar duas vezes. De fazer assim, ó, você é mentiroso. De você apontar o dedo dele, você é adúltero ou adúltera. Você é um ladrão, você é um assassino, você é um homicida. Porque esse não é o ensinamento de Jesus. Jesus poderia ter dito à mulher, você é uma adúltera, vai, não peque mais. Jesus não disse isso. Jesus se levantou e perguntou, cadê aqueles que estavam te acusando, mulher? Foram embora? Eles não te acusaram? Eles não pegaram um paralelepípedo assim, uma briquinha, um cascalhinho daquele para poder jogar em você? Pegaram não? Não. Se eles não vão, eu não te condeno. Agora, deixa eu te dar um recado. Vai e muda o teu caráter. Não peca mais não nesse sentido. Porque o ensinamento de Jesus vem para modificar a nossa trajetória de vida. Ele vem em um ponto que para a gente parece perdido. Nos nossos atos pecaminosos. Porque a maioria daqui foi alcançada enquanto estava no pecado. A maioria foi alcançada enquanto estava no pecado. Porque não venha dizer esse que viu por Jesus porque não estava pecando. Não, a gente estava no pecado. E nós chegamos a ele por conta do pecado. E dentro disso ele foi nos ensinando a nos livrarmos desse pecado. Mas nós só iremos nos livrar a partir do momento que for tratado o nosso caráter, frente a frente. Que mais pecava, vou dizer mais pecava é uma bênção, né? Mas está aqui. Era ladrão, adúltero, até chamar de prostituto. Mas independente do que ocorria, eu tinha uma falha de caráter que foi tratado a partir do momento que eu identifiquei isso. Mas foi eu que identifiquei sozinho? Não. Foi por isso que a comunidade evangélica Proclamar recebeu essa direção. Os discípulos não vêm prontos. Quando a gente começa a se deparar com as pessoas, eu vou falar da minha vida, quando foi se deparado com a minha vida, foi identificado várias falhas de caráter. E que foi sendo tratado de pouco a pouco. E aí eu posso dizer, o que está escrito na Bíblia, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Mas a partir de identificação.
Nós poderemos viver em Cristo Jesus maquiados, manipulando o povo que está aqui junto da gente. Mas a Jesus ninguém engana. Então, quando vem o direcionamento de formar discípulos, formar pessoas, é a gente estar lado a lado com elas, vendo, assistindo, aconselhando, numa modificação de caráter. Aí Jesus diz, para que, quando eles forem às nações, eles possam cumprir as ordenanças que foi ensinado. A maioria daqui hoje sabe as perspectivas que nós nos fundamentamos. Quais são os nossos ensinos? Quais são as nossas questões junto com Jesus? Que pode ir adiante. Então ninguém aqui, ou uma grande parte de hoje, das pessoas que passaram por nós, ou que estão conosco, pode dizer, ninguém me engana. Eu não preciso enganar mais ninguém, porque a verdade mora em mim. Então as pessoas vão me conhecer por quem eu sou. Sou brabo, ou era brabo, né? A gente está diminuindo. Impulsivo, não tinha respeito, tinha uma grande falha de aceitação, por isso que eu falava alto, minha gente, era absurdo, para poder chamar a atenção para mim. E aí vai um, diz ali, olha, diminui aí. Vai outro ali e diz, faz isso não, faz dessa forma não. Isso tudo é uma transformação de caráter, para poder eu me mostrar num caráter que seja mais próximo de Jesus. E dentro desse paralelo, do que a gente vai estar falando aqui, Jesus trouxe um versículo, 1 Coríntios 11, 1. Vou abrir aqui para a gente ler. Precisando, você anota. Torna-se meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Paulo falou isso. Quem era Paulo? Quem era Paulo para chegar depois, mandar uma carta para a igreja de Corinto, para aquele povo, e dizer, olha, sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quem era Paulo? Se a gente fosse buscar a trajetória de Paulo, Paulo era um homicida. Paulo matava por prazer de perseguição dos cristãos. Estevão lá sendo apedrejado. E Paulo onde? Ali assistindo isso tudo. Ele carregava as cartas, ele pedia as cartas para poder perseguir os cristãos e chegar lá e poder executar o cristão. E de repente, o que acontece com ele? Paulo cai do cavalo. Quando nós estamos na nossa falha de caráter, nós estamos cegos. Em tudo, aí Jesus nos faz sair do cavalo, ou seja, da altura, para poder chegar no chão. E a partir daí começarmos a caminhar com Ele. E esse ensino, porque a Bíblia vem falando que Paulo passou um tempo, aproximadamente 3 anos, sendo tratado para depois ser o apóstolo dos gentios. O apóstolo daqueles que não eram, contados para a aliança. Aquele que fundamentou mais igrejas. Aquele que levou o evangelho missionário para toda a Ásia. Mas antes, quem era ele? Era um como eu e como você, cheio de falha de caráter. Mas o ensinamento de Jesus vem para poder modificar a nossa trajetória de vida. E aí eu fiquei pensando, eu conversei num dia desse com um dos meninos, que às vezes nós queremos imitar, nós não queremos imitar aqueles que nos ensinam. Nós queremos copiar eles.
E não adianta querermos copiar aqueles que nós temos de referência. Nós iremos imitar a trajetória de fé deles. Mas copiar... Pergunta se alguns dos discípulos conseguiu ser igual a Jesus. Alguém consegue ser igual a Jesus? Não. Imitar é diferente de querer ser como. E muita gente às vezes está preso àquela falsa imagem de que eu preciso ser igual ao pastor. Eu preciso ser igual à pastora. Eu preciso ser igual ao meu líder. Eu preciso ser igual. Você nunca vai ser igual a ninguém. Deus lhe fez uma pessoa com individualidade e singular. Então não adianta a gente querer se basear no outro para poder avançar. Agora, eu ter como referência as ações de fé dele, com toda certeza. Porque Paulo diz, seja meus imitadores, não é porque eu ia igual a Paulo lá, aquela brincadeira de criança, sabe? Que é a sombra, né? Não é a sombra? Está aqui, Paulo aqui na frente, Paulo andando e a sombra lá, quando Paulo levanta a mão, levanta a mão. Não é bem assim. Eu não estaria construindo discípulos. Jesus não estaria construindo discípulos. Nós não estaríamos construindo discípulos. Nós estaríamos fazendo cópias. E como não existe cópia perfeita, seria uma cópia falsa. E essa falsidade, ela começaria a ganhar esse mundo. Nós não estamos aqui para agir com falsidade, mas com a verdade de Jesus. Então, no ensino a servir, nós nos baseamos nisso. Sejam imitadores das nossas trajetórias de fé, das nossas trajetórias de aconselhamento. Até porque no próprio aconselhamento nosso, nós nunca dizemos, faça isso. Você vai ter contato conosco, mas vamos dizer para você, eu, particularmente, não faria desse jeito. Eu, particularmente, poderia pensar dessa maneira. Mas dizer, não case. Dizer, não faça. Dizer, não. Porque Jesus não veio, não nos colocou para tocar no livre-arbítrio de ninguém. Ensinar a servir é respeitar o livre-arbítrio da outra pessoa. Jesus não impede nem que eu, nem que você pequemos. Por que nós iríamos fazer isso? Eu vou segurar o pecado da minha filha. Eu vou segurar o pecado do meu filho. Eu vou segurar o pecado do meu esposo, da minha esposa. Não. Nós não podemos fazer isso. Eles têm o livre-arbítrio. E é uma decisão estar no pecado, como é uma decisão estar em Cristo Jesus. Então, povo amado, quando nós começamos a andar nessa trajetória da revelação de Deus, nós começamos a ministrar. E Deus foi muito maravilhoso dentro dessa trajetória quando a gente começa a ter contato com as pessoas. Primeira coisa, que quando a gente vai para as pessoas, a gente pensa que a gente vai ensinar elas. E pelo contrário, nós seremos ensinados por elas. É uma via de mão dupla. Jesus não deixou nada de autoritarismo dentro da Bíblia. Pelo contrário, ele nos deu autoridade, porque antes daqui, vocês vão perceber nesse versículo de Mateus, ele diz, eu vos dei autoridade. Ele não disse, eu vos dei autoritarismo para fazer aquilo que eu estou mandando. Mas ele dá uma dica, ele diz, eu vos dei autoridade para vocês expulsarem, vão, façam discípulos, e olhe, façam com que eles cumpram tudo o que eu ordenei. Porque quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, nesse ensino maravilhoso, tenha certeza que o caminhar dentro do que é legal aqui da Bíblia se torna muito, mas muito prazeroso. Eu não preciso ficar dizendo, eu estou... Como é que eu posso reformular? Deixa eu reformular na minha cabeça. Eu não fico na tentativa de não pecar. Eu escolho não pecar. Tentativa de não pecar é, isso daqui tá fácil. Eu esqueci até a pessoa que é compulsiva por
Obrigado. Cleptomaníaco. A pessoa compulsiva por levar as coisas com ela. Eu posso estar aqui, vendo, coisas podem estar brilhando para mim. Eu, no ensino de Jesus, firmado nele, eu vou saber que isso daqui é pecado. Vou dizer, isso daqui não é meu não. Ponto. Mas se eu não estiver fundamentado, eu vou ficar na tentativa de dizer, levo ou não levo? Levo ou não levo? Levo ou não levo? Eu estou na tentativa. A tentação veio? Veio, está aqui. Esse mesmo objeto é uma tentação. Mas eu escolho ficar na tentação ou dizer, eu sei que é tentação. Não quero. Eu antes, para vocês entenderem um pouquinho, até o teu ensinamento, eu achava que eu poderia tirar as coisas de lugares que tivesse de muito. Eu fui um servidor federal no período e eu levava para casa leite em pó, porque era muito. Achava que era normal. Até dentro do ensinamento aqui dentro, eu fazer, poxa, a gente fala tanto do outro que é corrupto, daquele que rouba milhões, daquele que rouba trilhões, que bota para o paraíso fiscal e que ninguém encontra mais. Mas eu peguei um pacote de leite de R$1. O que é que me faz diferente desse pacote de leite para aquele milhares e milhares de reais? Tem alguma diferença? No céu não tem, no reino do Espírito não tem diferença. Aqui para nós serão aqueles zeros que são acrescentados. Mas é a mesma consequência, é a mesma atitude. Até eu entender que isso não era para a minha vida. Isso não era fruto que eu poderia alimentar outras pessoas. E aí hoje, eu digo para todos, gente, não levem nenhuma balinha do seu trabalho. É seu. Não, então deixe lá. Teve um dia mesmo que eu estava com a pastora Érica, aí ela pediu para eu comprar algo, sobrou R$1. R$1 é muita coisa? Hoje R$1 é muita coisa? Não, né? Não. A gente coloca lá naquela maquininha para poder tirar uma bolinha para os meninos brincarem. R$1 não é nada. Para a nossa estrutura financeira de hoje, R$1 não tem muito valor no sentido de ir comprar algo. Aí sobrou, eu fiz as compras do negócio que ela pediu, das coisas, sobrou R$1. Aí eu coloquei lá no carro, no porta-treco, né? Lá do carro, eu coloquei lá. E eu, poxa, esqueci de entregar a pastora Érica. Passou um mês esse dinheiro lá. Um mês. Quando ela estava aqui saindo, eu falei assim, eita, pastora, tá aqui, viu, o seu R$1. Ela, que é isso, pastor? Ela falou, o seu R$1. Ela falou, por que eu quero R$1? Eu falei, não é por conta da senhora. É por conta de mim. Por conta da minha vida. Para ela não fazia diferença não. Mas para a minha vida faz total diferença em prestar conta. Andar em honestidade é exatamente ignorar aquilo que parece ser muito simples para a nossa vida. E prestar esclarecimento. Talvez as formações, a formação que Jesus colocou dentro dos discípulos é essa honestidade. Pedro era ruim. Tomé era incrédulo. Jesus diz para Tomé, fiz tanta coisa contigo, Tomé. Tu viste tantos milagres. Eu disse para vocês que eu iria ressuscitar no terceiro dia. E Tomé faz, não acredito. Então vem cá, pega aqui na marca das minhas mãos, Tomé. Vê aqui, isso não é isso? Tomé pega e faz, Senhor é o Senhor. Então Jesus, ele vem para tocar nas nossas falhas de caráter. Enquanto eu não assumir que eu tenho um caráter defeituoso, um caráter que não tem uma disciplina, um caráter que é disfuncional, Jesus não vai chegar.
Porque a primeira verdade é a nossa. A primeira verdade é eu que preciso encontrar com ela. Ontem foi engraçado, ontem eu saí com a família. A gente foi comprar um lanche, aí na loja lá de sanduíches. Fui pagar o cartão, né? Eu sou meio assim, às vezes o pavio ele é curto demais, aí eu tento prolongar ele, né? Prolonga pavio, né? Aí eu fui pagar no Pix, aí o rapaz do caixa faz. Eu disse, tá dando erro no código. Ele fez, não, deve ser culpa do seu, eu faço do meu. Eu paguei agora, então deve ser daqui. Eu faço, pode ser, né? Só vou tentar essa vez, tá bom. Não pegou. Eu estava com outro cartão, aí eu fiz a transferência do Pix pro cartão e paguei, tá? Sentei lá para esperar e fui conferir a nota. Aí eu falei, gente, por que deu esse valor? Aí vamos dizer, deu R$10 a mais. Aí eu fui lá e fiz, moço, entrou um sanduíche a mais aqui. Aí ele fez, foi mesmo, foi. Para eu não cancelar, aí ele pegou o dinheiro, né? Porque no final ele consegue fazer esse fechamento de caixa. Aí ele pegou o dinheiro que era em moedas de R$1, olha, muitas moedas de R$1 e tome. Peguei as moedas, sentei. Aí chamou a senha. Quando eu fui buscar, aí eu contei, eu faço 3 sanduíches? Não, era só 2. Porque quem foi buscar foi até a Adriele. A Adriele sentou e fez, papai, ó, viu, tem 3. Eu faço, não, tá errado. Qual foi a minha decisão? Devolver. É meu? Não paguei por ele. Pelo contrário, ainda recebi meu dinheiro de volta. Então eu cheguei lá, moça, olhe, tá aqui, olha. Esse daí foi aquele que foi cancelado. Ah, moço, para eles ia fazer diferença? Não iria fazer diferença nenhuma para eles. Então, às vezes, nós queremos que aquilo faça diferença para as pessoas, mas não é. A falha de caráter é nossa, então a diferença é para a gente, não para o outro. Não queira se mostrar dizendo, eu estou assim, não adianta. Então, na nossa construção aqui, enquanto comunidade evangélica Proclamai, nós temos esse sentido de chegar no nosso íntimo. É por isso que nós temos acompanhamento de 1 a 1. Que é para poder, chegou ali e fez, poxa, eu passei do limite. Passei ou não passei? Passou. Ó, gente, me perdoa, viu? Passei do limite. Por quê? Porque nós temos essa abertura. Se nós estivermos fundamentando uma igreja em que essa abertura de comunicação não exista, é falso. Quer um exemplo? Paulo senta na mesma mesa com Pedro. Pedro está sentado com os gentios. Quando Pedro vê Paulo, chegam os judeus que se declaram cristãos. Pedro sai correndo, vai para o outro, coloca a roupa lá e fica lá todo bonitinho, parecendo os judeus lá. Né? Aí Paulo vê aquilo dali. Qual a necessidade, né? Depois que ele sai, aí Paulo chega perto de Pedro e faz, o que é que tu estás fazendo? Por que tu se sentes quando tu vê, tu quer se mostrar de maneira diferente? Tem vergonha, Pedro? Acorda, Pedro. Tu quer se mostrar diferente do que Jesus te colocou já? Não precisa mais não disso não, Pedro. A abertura entre os discípulos do ensinamento de Jesus era que um pudesse ajudar o outro para que o evangelho chegasse genuíno ao dia de hoje. Talvez nós, como foi ministrado já anteriormente, nós nas nossas construções queremos fazer um evangelho que agrade a nossa vida. O evangelho não veio para agradar a nossa vida não. O evangelho veio para transformar o nosso caráter. E é esse ensinamento que Jesus coloca. Vão e façam discípulos. Discípulos, comece a formar as pessoas. E aí dentro desse livro que eu falei, que eu acabei não dando um prosseguimento, ganhou 100. Puxa, amém, glória a Deus. Cadê os 100? Cadê eles? E aí nesse livro vem dizendo que quando a gente forma um discípulo, é igual uma célula.
Esse discípulo, eu consigo formar até 4 discípulos. Isso é a teoria dele, tá bom? Dentro da minha vida, eu teria X discípulos para serem formados. Mas se eu formo 100, ele consegue formar mais 100. Formar discípulos é o que Jesus nos ensinou. Então você que é da comunidade evangélica Proclamai, você que está chegando, você que está abrindo esse entendimento, você vai ser ministrado para ser formado como líder. E ser formado como líder é ter o intuito que irá também formar novos líderes. E o primeiro lugar de nós liderarmos é a nossa família. Como eu gosto de conversar com família. Eu só fico meio assim comigo ainda, mas... Por quê? Porque tem situações que é inaceitável. Às vezes nós queremos impregnar na nossa família a nossa decisão. Lembra que não é autoritarismo, é autoridade. Já fui muito autoritário na minha família. Hoje eu sou autoridade na minha família. E aí quando eu posso chegar ao outro e dizer que ele também pode ser. Então, quando eu começo a liderar, fazer os discípulos no meu lar, lembra, meus filhos possivelmente são os meus primeiros discípulos. Se eu erro na construção dos discípulos, eles começam a ter as falhas de caráter deles. Se eu começo a encobrir as falhas de caráter do meu filho, eles vão chegar à idade maior com essa disfunção de caráter. Eu não alivio. Os líderes me conhecem aqui. Eu não alivio com as minhas filhas. Sabe por quê? Quando elas chegarem mais velhas, quem vai corrigir elas não será eu mais. Serão outros. Aí eu quero saber como é que vai ser a nossa reação vendo os nossos filhos serem corrigidos por outros. E quando eu falo outros, não é autoridade familiar, não. É autoridade de segurança. Você já viu um policial corrigindo uma pessoa? Você já viu? Eu já me deparei muito com isso. Hoje eu não suporto. Eu não suporto. Mas a gente vai lá atrás. Como foi que eu formei a minha família? Como é que a minha família está nesse sentido de hoje? Então eu preciso ser a autoridade da minha família. Os primeiros discípulos da minha vida são os meus filhos. E aí, eu conquisto as nações. Quem quer ir às nações aqui? Amém? Nações quer dizer um lugar povoado. Igaraçu tem uma nação chamada Bela Vista. Igaraçu tem uma nação chamada Alto do Céu. Igaraçu tem uma nação chamada Cruz de Rebouças, Nova Cruz. Igaraçu tem uma nação chamada Agamenon Magalhães. Tem Pitanga 1, 2, 3. Igaraçu tem Saramandaia. Igaraçu tem Centro. Todos esses bairros são nações que nós, como formadores de discípulos, precisaríamos estar atento a formar discípulos nesses lugares. Amém, povo santo? O que foi que Deus nos incumbiu de fazer? Discípulos. Eles serão iguais a nós? Eles serão imitadores. Então não vamos errar nas nossas conduções com os nossos discípulos. Nós estamos para fazermos pessoas que imitem o caráter de Cristo Jesus e não ser igual a nós mesmos, porque eles irão errar, nós também erraremos. O único que não errou foi Jesus, o único que teve o caráter perfeito, o único que teve o caráter perfeito, o único que teve a instrução perfeita só foi Cristo Jesus. Aleluia? Então, povo amado do meu Pai, eu disse que eu não ia me demorar muito. Nessa tarde,
Eu amo. Eu vou dizer para vocês que eu amo ser ensinado, tá? Antes eu não gostava, não. Antes eu brigava quando era ensinado. Hoje não. Hoje eu amo ser ensinado. Existe uma fundamentação aqui na igreja que é que a pessoa que tem um coração ensinável, ela consegue avançar muito rápido. E eu, depois que eu entendi isso, eu compreendo que foi esse avanço, que foi tanto da minha vida quanto da vida da pastora Elis, em ter o coração ensinável. Coração ensinável é reconhecer os próprios erros. Coração ensinável é agir com humildade. Eu não tenho problema, deixa eu dizer uma coisa, se você tem problema em pedir perdão, comece a trabalhar isso, em nome de Jesus. Se você tem problema em perdoar, comece a trabalhar isso no nome de Jesus. Esse é o ensinamento base do Evangelho. Esse é o ensinamento base que Jesus deixou. Eu vejo como pessoas estivessem presas nesse cativeiro de não perdoar e de pedir perdão. O status me coloca de uma maneira que eu não posso pedir perdão. E a vergonha é o contrário, né? De me perdoar. O status me coloca nesse sentido. Nós não vivemos por status. Nós vivemos por Cristo Jesus. E por viver por Ele, nós andamos de acordo com o que Ele falou. Então trabalhe o coração, povo santo. É um ensinamento do alto. Perdoe. Libere perdão. No nome de Jesus. Para você perceber como aquele peso, um peso sobrecarregado, ele começa a ser mais leve. Ele sai do nosso corpo. E para mim foi uma das maravilhas que eu aprendi aqui. Não guardar nada de ruim no meu bichinho que faz circular sangue, aquele que tem o batimento involuntário, porque o coração é um batimento involuntário. E eu aprendi que nesse batimento involuntário aqui, chamado coração, é para ter coisas boas, não podridão. Então eu não tenho problema, louvado seja Deus, em liberar perdão e em pedir perdão. E aqueles que sabem que são discípulos nossos, eles não vão ter esse problema. Vai ser tão tranquilo dizer, me perdoe, viu? Que eu fiz besteira. Ou dizer, tá perdoado no nome de Jesus. A raiva vai passar depois que libera perdão? Não! E às vezes as pessoas pensam que quando eu liberar perdão, a raiva vai passar. Passa nada, minha gente. A gente continua com raiva. Porque liberar perdão não tem a ver com raiva, não. Tem a ver no meu reatar com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar?